Quando Jesus foi para casa, uma grande multidão se ajuntou de novo. E era tanta gente que ele e os discípulos não tinham tempo nem para comer. Os parentes de Jesus souberam disso e foram buscá-lo, porque algumas pessoas estavam dizendo que ele estava louco. Alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam: ele está dominado por Beelzebu, o chefe dos demônios. É Beelzebu que dá poder a este homem para expulsar demônios. Então Jesus chamou todos e começou a ensiná-los por meio de comparações. Ele dizia: como é que Satanás pode expulsar a si mesmo? O país que se divide em grupos que lutam entre si certamente será destruído. Se uma família se divide e as pessoas que fazem parte dela começam a lutar entre si, ela será destruída. Se o reino de Satanás se dividir em grupos e esses grupos lutarem entre si, o reino não continuará a existir, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens, sem primeiro amarrá-lo. Somente assim essa pessoa poderá levar o que ele tem em casa. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os pecados que as pessoas cometem ou as blasfêmias contra Deus poderão ser perdoados. Mas as blasfêmias contra o Espírito Santo nunca serão perdoadas, porque a culpa desse pecado dura para sempre. Jesus falou assim, porque diziam que ele estava dominado por um espírito mau. Em seguida, a mãe e os irmãos de Jesus chegaram. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada em volta dele e algumas pessoas lhe disseram: escute, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora procurando o Senhor. Jesus perguntou: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Aí olhou para as pessoas que estavam sentadas em volta dele e disse: vejam, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Pois quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amém. A igreja pode sentar. A graça desse Deus, Criador do meio ambiente, que vimos como data essa semana, esteja conosco e que ela verdadeiramente tenha algum sentido para a nossa ação nesse meio ambiente. Diante disso, antes da nossa mensagem, nós lemos 1 Samuel e o povo pediu um rei. E Deus disse a Samuel para falar para o povo as consequências. E as consequências são as mesmas que talvez vocês tenham visto no nosso grupo da igreja. Nossa irmã presbítera Irene Leia vem alertando as pessoas a mando de um rei, tomando os espaços que deveriam ser de preservação. Então, só lembrar que quando a gente vê na Bíblia profecias, quando a gente vê os avisos do nosso distanciamento de Deus, também vale para nossas ações de destruição da natureza. Lembrar que Deus, Ele também chora, sente a dor da sua criação sendo esmagada. Muito bem. Ser a família de Jesus exige fazer a vontade de Deus. Os trocadilhos são formas divertidas de usar palavras ou criar frases com duplo sentido. Eu prometo que hoje eu não vou fazer nenhum trocadilho. É verdade. Prometo mesmo. Mas podem ofender. Os trocadilhos às vezes podem ofender. Por exemplo, detergente, uma das funções da polícia. Fidel Castro mandou prender todos os gordos porque eles são contra o regime. Mulher é igual moeda, ou são caras ou são coroas. Qual loja vende roupas, pão e vinho? C&A.
E flavelados. Quem já ouviu falar nesse trocadilho? Flavelados. Flavelados. Uma alusão à origem humilde de seus torcedores. Então, trocadilhos, eles podem fazer rir, mas a gente vai vendo que alguns eles trazem gordofobia, trazem alguma coisa que pode mexer com o sagrado e de repente isso fere alguém. E muitos trocadilhos ou piadas, elas podem tratar de uma forma muito pejorativa e dolorosa pessoas pobres, por exemplo, como os torcedores do Flamengo, dito principalmente aqueles que são de favela, pretos de favela que sofrem muito preconceito. O texto de Marcos 3, 30 a 35 relata situações de duplo sentido. E a gente não tem muito acesso a isso porque a tradução não dá conta disso. A tradução do texto que chega pra gente não dá conta porque é outra língua, né? Uma pessoa de língua inglesa não ia compreender nenhum dos trocadilhos que eu li aqui. Dificilmente ela teria, a não ser que ela fosse já uma pessoa que vive há um tempo junto e conhece a nossa cultura. Jesus lidou com isso muito bem. E nós saberíamos lidar com tantas situações ambíguas de forma correta e agradável a Deus? Diante das situações ambíguas, dos trocadilhos, das formas pejorativas de tratar as pessoas, de tratar os ambientes, os lugares, será que nós saberíamos, assim como Jesus, tratar dessas situações de forma que seja correta e agradável a Deus? Vamos descobrir, analisando este complexo conjunto de relatos e parábolas que nós lemos, que as situações iniciais ganham novos sentidos ou são transformadas após a intervenção de Jesus. Nós ouvimos alguns xingamentos, né? Beelzebu, e isso é reproduzido, né? Quem já assistiu Chaves vai ver ele com a turma dele procurando um cãozinho chamado Satanás. Então tem muitas situações que estão ligadas a esse contexto, onde existe um preconceito, onde existe essa alusão a querer rebaixar as pessoas. Nos versos 20 e 21, são apresentadas situações de incompreensão, hostilidade e resistência. Incompreensão. Os familiares, tanto aqui quanto no verso 31, familiares de Jesus, procuram manter distância de Jesus ou distanciá-lo da loucura creditada a ele. Só para constar, a sabedoria de Deus é loucura para os homens, conforme 1 Coríntios 18, 23 e 24 a 31. Então nós temos a primeira situação que Jesus vai enfrentar, a incompreensão dos seus próprios familiares, que se distanciam do Beelzebu, né, daquele que está sendo humilhado. A família de Jesus não quer ficar perto. Hostilidade. A zombaria que vamos ver a seguir se assemelha ao ocorrido durante a experiência de Pentecostes. Quem se lembra o que foi dito em Pentecostes a respeito das pessoas que falavam línguas estranhas? Estão bêbados. Essas pessoas estão bêbadas. Elas estão blasfemando o nome de Deus. Então nós temos aí essa correlação, essa hostilidade. Esse pessoal está bêbado. Atos 2, 13b. E a terceira situação que Jesus vai enfrentar é a resistência ao chamado e à vocação do próprio Jesus, dentro e fora do seu ciclo familiar. Então Jesus, ele experimenta 3 momentos onde ele vai ter comportamentos para tentar trazer as pessoas para aquilo que é a vontade de Deus. O verso 22, em um único versículo, o evangelista Marcos agrupa inúmeras informações que são importantes para nós. A representação oficial do poder religioso e judicial está garantida na figura da delegação de mestres da lei que descem de Jerusalém. Descem e vão atrás de Jesus, uma perseguição policial, uma perseguição que tenta conter aquele que ameaça o rei,
maior que ali é representado pelo poder romano. A coerção armada para Jesus dependia do resultado do dossiê recém-preparado, composto por fake news, para desconstruir a atividade e ministério de Jesus e gerar dúvida no povo. Vocês se lembram que em 1 Samuel foi criada uma situação onde as pessoas preferiram um rei a dependerem de Deus. Foram criados falas que as pessoas acreditaram que ter um rei seria melhor. E aqui as pessoas também são levadas a acreditar em falas num dossiê a respeito de Jesus para pegá-lo em contradição e gerar dúvida no povo. Dizer que Jesus estava dominado por Belzebu é uma acusação gravíssima. Nós passamos por um período que as pessoas, por qualquer fala, elas falam que estão sendo difamadas, né? Difamaram meu nome. Os políticos então estão usando e abusando dessa situação. Quando dizem um adjetivo que às vezes nem infere de forma nenhuma, mas difamaram meu nome, a minha honra. E aqui, falar Belzebu, de fato é uma agressão, uma acusação gravíssima. Como eram as autoridades de Israel, pretendiam com isso garantir veracidade à acusação. Então está sendo montada uma cena para que Jesus fosse visto como alguém que sim deve ser humilhado. Então eles vão usando de xingamentos, de formas para menosprezar Jesus, visando minar qualquer defesa e colocar o povo contra Jesus. A estratégia foi tentar fazer de Jesus o adversário de Deus, o diabo, chamando o Messias de Belzebu. Não é isso? Chamar o cachorrinho da bruxa do 71 de Satanás. Aquela bruxa de quem acompanhou o seriado do Chaves não fazia nada de mal a ninguém. Então a gente tem essas figuras sempre aparecendo no nosso cotidiano e a gente provavelmente, quando vê o Chaves lá, a gente fica do lado daqueles que querem menosprezar. Porque ninguém vai apoiar a bruxa do 71, que no caso aqui é o Jesus. A acusação agia em descrédito aquilo que é a base da atividade de Jesus, o Espírito de Deus. O que é a base da nossa atividade? O Espírito que nos move. Então eles, quando dão nome a um Espírito que domina Jesus, que seria Belzebu, que está no lugar do Espírito de Deus, eles querem então totalmente descreditar Jesus. Mas é aí que tal injúria se voltará contra os acusadores, a partir do versículo 23. Então, do 23 ao 30, nós temos uma reviravolta muito interessante. Jesus põe abaixo as acusações, rebatendo os acusadores. Além de reverter a incompreensão que existiu no início, em participação. Então, aquilo que era incompreensão, as pessoas não compreendiam, Jesus trouxe as pessoas para participarem da situação, para que ao invés delas se tornassem espectadores contrários a partir da manipulação de alguns, elas viessem participar. Então a incompreensão virou participação, a hostilidade virou amizade e a resistência acolhida. Aquela resistência do povo em seguir, em assumir a vontade e a vocação que Jesus trazia, virou então, essa resistência virou acolhida. O arrebatamento que Jesus faz ao juntar o povo para ensinar e responder às acusações, revela a presença do reino, assim como dá nova configuração à família, à casa. Quem é a família de Jesus? Quem é a nossa família? Jesus, ao falar por meio de parábolas, vai transferindo para quem de fato se expressa e age como Satanás as acusações dirigidas a ele. E ao mesmo tempo ele vai revelando sua autoridade divina, dominado pelo Espírito de Deus. Então é muito interessante como aquele que era acusado de ser dominado por um espírito mau, ele vai mostrando, sem agredir ninguém, que ele é dominado pelo Espírito de Deus. Sabemos que Jesus já venceu Satanás no deserto.
Por que que isso não está na mente das pessoas? Esse Satanás, esse que veio tentar derrubar o Cristo, fazer com que ele tentasse dominar as nações, fazer com que ele se jogasse do precipício para testar Deus, Jesus já havia derrotado. Por que então agora que acusam ele de estar dominado por Satanás, as pessoas acreditariam? Então basta trazer isso, lembrar isso. O reino, o mundo que estava dominado pela morte, é a casa ou a família a quem Deus se refere. Sobre ser acusado de estar dominado por Beelzebu, Jesus tem completo conhecimento sobre seus vários significados. Então é interessante que Beelzebu não é um xingamento, uma palavra que está ali por acaso. E Jesus conhece os trocadilhos. Existem palavras em português que você ouve e parece que é outra coisa, igual a gente brincou aqui, a loja, né? C&A, que dependendo do jeito que você fala, é ceia. Então nós temos também em hebraico palavras que, dependendo da forma como são ditas, Beelzebu, vão dar um entendimento para o ouvinte diferente daquilo que ela realmente significa. Não apenas uma referência a Baal-zebub, príncipe da casa, Baal-zebub, Beelzebu. Lógico, aqui a gente faz uma aproximação sonora para tentar fazer esse entendimento. Beelzebu, para eles, tem vários sons, várias coisas estão sendo ditas. Então, Baal-zebub, príncipe da casa, fazendo alusão ao forte da casa que Jesus fala na parábola. Mas era também um trocadilho, pois Beelzebu significa príncipe das moscas. Então Jesus, ele pega o xingamento, príncipe das moscas, Jesus que não vale nada, e ele reverte isso com outro significado, com aquele que também pode ser o príncipe da casa, da família. E também Beelzebu, príncipe dos demônios, identificado como Satanás. É tendo pleno conhecimento desses insultos que estão dentro do trocadilho Beelzebu que a sequência de respostas de Jesus acaba com as controvérsias. Então Jesus perguntou a esses escribas por que Satanás, que era a causa da possessão demoníaca, estaria interessado em terminar essa condição. Por que Satanás, que era a causa da possessão de Jesus, por que ele estaria querendo terminar com essa condição? Se Jesus era dominado por Satanás, porque Satanás queria acabar com o domínio de Satanás sobre Jesus. Isso indicaria que o reino de Satanás estava empenhado em seguir duas filosofias opostas, e nesse caso se destruiria numa guerra civil. Jesus está dizendo, quando as pessoas começam a usar trocadilhos, a querer tratar os outros mal, derrubar, isso vai gerando um sistema de violência, um ciclo de violência que termina na eliminação de todos. Depois disso, Jesus informou aos seus críticos da correta explanação da expulsão de demônios realizada por ele, que era que ele mesmo, sendo revestido com o poder de Deus, era mais forte do que Satanás, e que, tendo amarrado Satanás, como diz na parábola, que ele diz a todos, ele agora era capaz de roubar a casa dele. Olha que interessante, Jesus está dizendo que ele vai entrar na casa de Satanás e roubar a casa de Satanás. Vocês imaginem? Roubar a casa de Satanás, ou seja, acabar com o mal, acabar com os trocadilhos, acabar com essa forma perversa de tratar as pessoas, acabar com as tentativas de pegar a verdade, que é o Cristo, e escondê-la debaixo de um xingamento ou de um trocadilho, chamando ele de príncipe das moscas. Jesus acrescentou que, em virtude de o Espírito Santo ser o agente de Deus na realização dessas expulsões, atribuí-las a Satanás era blasfemar contra o Espírito. Se Jesus ele expulsa, se Jesus ele cura,
se Jesus ele transforma a vida das pessoas em nome de Deus e estão acusando de ser Satanás esse agente, isso é blasfêmia contra o Espírito, que é a base do agir de Jesus. Então Jesus vai argumentando e o povo vai entendendo esses argumentos. E o que era um pecado eterno, visto que produzia consequências eternas, estaria caindo sobre as pessoas que concordassem com aqueles mestres da lei, os escribas que estavam armando contra Jesus. O termo blasfemar aqui não quer dizer linguagem de baixo calão, mas hostilidade provocadora. Hostilidade provocadora. Então Jesus ele vai subindo o sarrafo, como nós estamos dizendo hoje, né? Ele poderia simplesmente só ficar na parábola, mas ele vai e sobe o sarrafo. Vocês que blasfemam contra o Espírito vão sofrer eternamente. E aí os versículos 31 a 35, Jesus acaba de estabelecer publicamente uma nova e grande família, que tem vínculo pelo poder do Espírito Santo, batismo e profissão de fé. Assim como os parentes, no versículo 21, sua mãe e seus irmãos, também resistem ao chamado vocacional de Jesus. Lembram-se? No início, a família ficou distante. Só depois que alguém fala, seus familiares estão te chamando. Então mostra essa distância da família de Jesus em relação a ele. E naquele momento, com autoridade, Jesus reafirmou o que já havia dito aos 12 anos de idade, conforme Lucas 2, 41 a 52, que deveria fazer a vontade do Pai. Desta vez, no entanto, ele não voltou com a família consanguínea. Então há uma grande diferença de maturidade, não só de Jesus, das pessoas também. Jesus, quando pequeno, afirma que ele, diante do desequilíbrio das pessoas, até de sua família, a respeito de sua atuação, ele ali volta com a família que ele entende que, como criança, ainda existe todo um processo a ser construído como família. Mas agora, já grande, a família conhecendo ele, a família o rejeita. E agora ele não volta com a família. Jesus, dessa vez, ele não volta junto com a sua família. Concluindo, ser a família de Jesus exige fazer a vontade de Deus. Exige não se calar nem se deter diante dos obstáculos malignos, principalmente acusações que são provocações hostis ao Espírito Santo. Isto é, agressões direcionadas ao agente de Deus que expulsa os espíritos maus das pessoas e do mundo. Ter fé em Jesus, sua autoridade, revestido com o poder de Deus, é ter fé na presença atuante do Espírito Santo, que é mais forte que as investidas de Satanás, por meio dos seus agentes, pessoas cheias de ódio. A gente espera uma guerra, às vezes, espiritual, né? Mas são pessoas cheias de ódio que são agentes de Satanás. Sede de vingança, corruptos, difamadores, intolerantes religiosos. E aqui os intolerantes com a natureza, podemos acrescentar. E todo tipo de opositores ao reino de Deus. Então é sobre esses que Jesus quer uma fé atuante. Permita então que o Espírito Santo de Deus expulse, elimine de sua vida todo tipo de sentimento e atitudes que se voltam contra o reino de Deus. Anuncie em público. Procurem fazer isso. Quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Vocês imaginem que, diante das atrocidades, qual seria a reação das pessoas se você dissesse essa frase? Quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Num protesto contra agentes públicos que estão desmatando, que estão hostilizando pessoas em situação de rua. Quais são as situações que estão diante de nós que nós somos convocados a dizer em público? Quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. É assim que a família de Jesus se torna cada vez maior. Amém.